anistia, é necessário colocar força nisso? Como é que você vê o impacto disso? Olha, eu acho que a anistia, eu já tinha até comentado aqui antes, né? Ela passa na Câmara dos Deputados, se for a votação, ela passa na Câmara dos Deputados. Acho que ela tem mais dificuldade de ser aprovada no Senado. Concordo com a Mônica com relação a esse jogo de corpo que o Bolsonaro pode fazer, mas ainda assim também tem muitos interesses, né? Tem muitos interesses no Senado, interesses inclusive conflitantes com os do próprio Bolsonaro. Né, e a possibilidade do próprio governo agir usando a máquina para pressionar o Senado, né, pressionar, digamos, positivamente o Senado para com relação à liberação de recursos e outras coisas, ou promessas de apoio, para impedir, né, ele obter essa maioria de votos, né? Eu acho que é o seguinte, vai ser, a gente está trabalhando, na verdade, esse momento, estamos falando de anistia, no momento de entramos numa pequena calmaria, né? Você tem que analisar como é que vai estar daqui a algum tempo com o julgamento pegando, com mais provas sendo colocadas em público, porque vai aparecer mais coisa ao longo da. Mas não teve indiciamento já? Teve denúncia, sim, mas agora o próprio judiciário vai chamar prova, vai chamar depoimento, vai chamar muita coisa. Então, o Bolsonaro vai ficar também numa situação mais complicada nos próximos meses, e aí vale a pena analisar se os parlamentares, principalmente do Senado, vão no momento que o Bolsonaro está sendo colocado como criminoso público, eles vão abraçar. Né, o Bolsonaro ou não. A gente está no momento agora de um pouco de calmaria. A denúncia foi feita, ela ainda não foi aceita, depois ela será aceita e por aí vai. Daí, olha, na pior das hipóteses para o governo de que a anistia seja aprovada, você ainda tem o próprio Supremo Tribunal Federal podendo julgar um questionamento de um partido político ou de algum outro ator público com relação à constitucionalidade dessa anistia. Né? Até porque é o seguinte, a justificativa é, entre aspas, os pobres coitados, os velhinhos, as velhinhas. Por mais que tivemos casos como a dona Fátima de Tubarão, né, que fez o caos, quebrou, destruiu, tinha sido condenada antes por tráfico de drogas, né, que foi usada como exemplo de uma idosa, pobre idosa que foi condenada, está sendo julgada por causa disso. E aí depois você vai ver o histórico, é um histórico de desrespeito persistente à lei, né? Então, o que acontece? Está sendo usado essa justificativa desse pessoal para poder avançar com o projeto de anistia. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, questionado, por mais que compra briga, por mais que tenha ameaça em futuro de ter impeachment de ministros, eu acho que não vai arredar o pé. Se o Supremo condenar, eu acho muito difícil, logo de cara, o Supremo, não, inclusive, não questionar a constitucionalidade de uma lei simples que acabe por invalidar a decisão da Suprema Corte, né? E vamos lembrar todos e todas que Jair Messias Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral em duas ações que não têm nada a ver com golpe de Estado, tem a ver com o abuso de poder político e econômico no cargo. Na primeira, naquela micareta golpista que ele fez usando os embaixadores, né? A questão não era o golpe, mas era você utilizar a estrutura do poder público do Palácio do Alvorada para tentar bater, né, no adversário, mas o que foi julgado foi um abuso de poder, e o segundo julgamento, que foi aquela transformação do evento do 7 de setembro de 2022, o bicentenário da independência, num comício eleitoral, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Também não teve a ver com golpe, mas teve uma tentativa uma tentativa não, o Bolsonaro usando os bens públicos para a sua campanha eleitoral. De qualquer maneira, ele, mesmo com a anistia, ele segue inelegível em 2026. É. Ó, falando em